Então, tá aí meu telefone. Deixa eu repetir só. Tá. Sou professora Mariane Lima, boa noite a todos. Aos que estão presentes e aos que vão assistir posteriormente. É uma oportunidade muito valiosa estarmos aqui, né, juntos. E vocês precisam conhecer um pouquinho da minha história, né, enquanto profissional. Eu sou moradora de Brasília, não sou natural daqui, sou carioca, filha de nordestina, mas fui nascida no Rio, mas vim morar em Brasília já tem alguns anos. Sou professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, sou formada na área de pedagogia e na área de licenciatura de ciências humanas. Atuei em sala de aula durante muitos anos nesses dois segmentos. Depois fiz um curso de especialização ainda dentro da formação como educadora e outras tantas, né? Mas eu coloquei algumas. Fiz o curso de psicanálise na SAPDH. E o que me levou a estudar a psicanálise foi perceber que eu, fazendo o meu acompanhamento com o psicanalista, eu estava obtendo muitos progressos, né? E eu me encantei muito pelo resultado comigo, enquanto analisanda, e eu quis conhecer um pouquinho mais aprofundada essa ferramenta, né, terapêutica, que foi tão valiosa para mim e é até hoje, porque eu não deixei, né, de fazer os meus atendimentos como paciente, e aí eu quis conhecer, e aí eu fiz a minha formação na SAPDH, quando, no período de formação, eu conheci o professor Manuel. Ele foi meu professor de uma das tantas disciplinas que a gente tem no curso, mas foi o meu supervisor. Eu escolhi para ser o meu supervisor. Depois fui fazendo alguns cursos na AMA, coloquei aí um que foi bastante significativo para mim, né, o de terapias mentais. Já como psicanalista, eu vi a necessidade de conhecer mais sobre essa questão do desenvolvimento humano, então eu fiz um curso em 2022, eu acho, é bem recente, desenvolvimento humano na área, no Instituto Federal do Mato Grosso. Fiz um curso pela Universidade de Brasília, 2021 e 22, na área de gerontologia, né, que é uma área que me encanta, que fala sobre o processo de envelhecimento. Terminei um curso agora, esse é o mais recente que eu tenho terminado, um curso dentro da psicanálise, ou melhor, dentro das terapias, né, das abordagens terapêuticas, de logoterapia, que é uma terapia baseada, né, vamos dizer assim, sistematizada por Viktor Frankl, que me encanta muito a forma como se trabalha, os níveis de aprofundamento, as dimensões que vão sendo trabalhadas ao longo, né, das sessões do trabalho que é desenvolvido. Então, essa é um pouquinho da minha formação, né? Tem outras coisas, mas com o passar do tempo a gente vai falando e durante as minhas explicações vocês vão me conhecendo um pouquinho melhor. Nossa dinâmica da aula vocês já sabem, nós temos uma hora inicial, onde é apresentado o conteúdo para vocês, e na meia hora final, que é de 20 às 20h30, a gente tem um momento em que eu fecho os slides e aí a gente conversa sobre o tema que foi apresentado. Vocês vão fazer as perguntas, vão fazer colocações, vão dar depoimentos, isso tudo de uma forma muito tranquila, aquelas pessoas que se sentirem à vontade, e normalmente as pessoas gostam de falar, né? Então já vai na prática terapêutica, né? Que é essa coisa do falar, que é muito importante. Então vamos lá, gente, olha só. É muito importante para a gente essa certeza que a gente tem dessa ferramenta tão maravilhosa que é o processo psicoterapêutico. Então, a gente vai, nosso título de aula é muito significativo, muito importante para a gente enquanto profissional dessa área da psicanálise. Símbolos, sonhos e representações de psicanálise. A psicanálise é uma teoria de funcionamento mental que busca entender o comportamento humano através do inconsciente. Ela se fundamenta em conceitos como símbolos e sonhos, que revelam as camadas mais profundas da mente. Nesse contexto, vamos explorar, né, esses elementos que se relacionam às representações psíquicas. Vocês vão observar que em qualquer área que vocês vão encontrar comigo na parte formativa, vocês vão ver sempre
uma conceituação associada a uma imagem. Eu gosto muito de trabalhar com imagens. Então, a gente tem aí, né, uma silhueta de uma cabeça, e tem aí essa questão dessa psique, né, irradiando energia. Então, o nosso inconsciente é aquela parte exatamente que a gente não conhece, né, que a gente não tem a gente tem um nível de consciência e tem um inconsciente. E esse inconsciente é onde estão guardadas muitas das nossas demandas, muitas das nossas necessidades. E a gente é como se fosse um porão, vamos dizer assim, né? Vamos fazer analogia a esse porão. E naquele porão, o que no porão na nossa casa a gente guarda? Quem tem, né? Guarda coisas, vai guardando, vai guardando. Às vezes ficam coisas nesse porão que a gente passa anos sem mexer nelas, mas elas estão ali guardadas. O nosso inconsciente também. Quando é colocado para a gente a questão do é, iceberg, mostrando para a gente as camadas que a gente tem, o nosso nível de consciência é a menor parte desse iceberg. A maior parcela que está submersa é aquela que está ali escondida. E a psicanálise é uma ferramenta para acessar esse inconsciente. Especificamente nessa aula, a gente vai estar falando da representação dos símbolos dos símbolos, dos sonhos e as representações que eles têm para que a gente, como psicanalista, consiga acessar, entender aquele sonho, entender por que que aquele sonho trouxe determinados elementos. Tá? Lógico que a gente não tem como ter uma cartilha ou um dicionário onde esse símbolo representa isso e pronto, acabou. Não. Tudo está dentro da subjetividade de cada um de nós. Nós somos seres individualizados, eu tenho um histórico de vida, vocês têm outros, então o que de repente, para mim, aquele símbolo na minha história de vida significa algo, para outra pessoa é outra história. É por isso que esse setor da psicanálise, esse braço da psicanálise, ele necessita de conhecimento permanente e profundo através do estudo e da prática. Então, a gente vai estudando. Eu, particularmente, me identifico muito com esse recurso da psicanálise, essa ferramenta dentro da psicanálise, que tem várias abordagens, para entender esse processo daquele paciente que às vezes sonha tantos, traz tantas demandas através do sonho. E aí a gente vai estar discutindo sobre isso aí ao longo da aula. E aí a gente vai falar muito rapidamente de coisas sobre Freud que eu tenho certeza que vocês conhecem. Sigmund Freud, neurologista austríaco, é conhecido como o pai da psicanálise. Então, Freud independente de você ser um psicoterapeuta, um psicanalista, existem os freudianos, mas existem os que têm outras escolas, outras ferramentas, dominam outros autores. Mas Freud é como se ele tivesse não, ele decifrou essa linguagem para a gente. Então, não existe outra escola psicanalista que não tenha que estudar Freud, porque Freud é o precursor, é o início, né? Então, todos nós, quando iniciamos o nosso processo, começando por Freud. Se lá na frente você quiser fazer um outro tipo de abordagem, excelente, não há problema. E o detalhe, o fato de eu ser uma psicanalista freudiana, de eu ser uma que trabalha com crianças, e aí vou para a abordagem de Melanie Klein, não importa, lacaniana, junguiana, né, porque a gente vai dando nomes às práticas terapêuticas, mas o que é importante? Que a gente reconheça a importância de cada uma dessas escolas para a minha compreensão dessa pessoa que está ali na minha condição, que está ali comigo, eu como psicanalista e aquela pessoa como paciente, né? Como analisanda. Suas teorias revolucionaram a compreensão da mente humana e o papel do inconsciente. Ele introduziu conceitos como o complexo de Édipo e defesa psicológica e a importância dos sonhos. Então, o que é o complexo de Édipo? É aquele período de fixação que a criança tem entre 6 e 7 anos, né?
em relação aos pares. Então, se for uma menina, ela vai ter uma fixação no pai e vai olhar para a mãe como se fosse uma certa adversária, vamos dizer assim. E o contrário, se for um menino, vai olhar para a mãe e o pai, e assim vai. E lógico, dentro disso, a gente nomeia também esse em relação à menina, o complexo de Elétrica. Tá? Mas não é sobre isso que a gente vai falar, eu só estou dizendo assim da importância. Defesa psicológica, aquele mecanismo que a gente tem de se fechar para não acessar determinadas camadas desse inconsciente, né? E aí a importância dos sonhos como uma forma de liberação daquilo que está no meu inconsciente, daquilo que está guardado, que às vezes eu até rejeito, mas no sonho tudo pode. E é por isso que a gente fala, nossa, tive um sonho nada a ver. Mas será que é nada a ver mesmo? E a partir daí a gente vai fazendo as conexões com aquela associação livre que é dita, com aquela palavra que o paciente chega, com a nossa escuta ativa, quer dizer, eu vou ouvir muito, principalmente um paciente que chega, né, inicialmente, faz anamnese, leva um tempo, até criar essa liga entre o terapeuta e o paciente, é importante, mas depois você vai compreendendo várias coisas. E nós, como psicanalistas, temos que estar muito atento ao que é dito, mas existe também algumas situações do que não é dito é significativo. Então, às vezes a pessoa fica repetindo as mesmas coisas, as mesmas situações e não agrega nada, mas tem sempre alguma coisa para ser colocada e a gente tem que estar muito atento a isso. Sigamos. Teoria do inconsciente. E aí tem uma gravurinha, né? Esse inconsciente aí que tem muita coisa dentro dele. Nem tudo que tem são coisas satisfatórias, boas ou positivas, então a gente não vai trabalhar com a ideia de julgamento, né? Ah, eu não quero acessar o meu inconsciente porque eu não sei o que tem lá. Tem o que a gente é resultado do nosso aprendizado. E Jung, que é um discípulo de Freud, ele já trabalha com dois tipos de inconsciente, né? O pessoal, que é esse que a gente tem, e o coletivo. Mas mais à frente a gente vai falar sobre isso. Freud propôs que muito do nosso comportamento é influenciado por processos mentais inconscientes. Então, veja bem, eu tenho o meu inconsciente pessoal, mas eu também herdei um inconsciente coletivo, né? Eu sou o fruto do processo que a humanidade vem passando. Então, existem valores, existem situações que eu herdo. Então, é por isso que os processos mentais, eles são muito determinantes, né? Em algumas situações condicionantes do nosso comportamento. O inconsciente armazena memórias reprimidas e desejos não realizados. Então a gente fala às vezes, nossa, aí uma coisa nada a ver, nossa, nunca que isso ia acontecer na minha vida. Mas será que isso não é um desejo inconsciente? Será que não existe ali alguma demanda que você precisa trabalhar e o teu inconsciente na hora que você dorme, né, ele libera aquilo através de um sonho? Então essa ferramenta ela é muito significativa. E por que que a gente, lógico, o terapeuta quis se identificar com ela, né? Pode utilizar, porque ela acessa a pessoa numa hora em que ela está ali, vamos dizer assim, mais livre, sem tantas reprimendas, sem tantas podas. Lógico que existem sonhos que são coisas do nosso dia a dia, existem sonhos que têm influências exteriores, mas existem sonhos que estão trazendo do inconsciente para o nosso consciente através do sonho, né? Os sintomas psicológicos podem ser interpretados como manifestações de conflitos inconscientes. E aí eu gosto muito de trabalhar a palavra conflito. De uma maneira geral, ao longo da história da humanidade, todos nós fugimos dos conflitos, porque a gente tem uma visão muito equivocada que o conflito é problema e o problema é dificuldade e eu não quero enfrentar esses conflitos, eu prefiro não ter conflito. Só que a gente esquece que o conflito é uma ferramenta maravilhosa que pode nos fazer melhorar relações que às vezes estão estagnadas, estão ruins, são pesadas.
O que que é o conflito? É quando existe ali um choque de interesses, né? Não é um conflito de opinião, porque eu penso de um jeito e você pensa do outro. Mas, às vezes, dentro da casa da gente, num período, por exemplo, que o nosso filho adolescente está com determinadas dificuldades. É natural existirem conflitos, porque esse adolescente está com uma carga hormonal superativada. Ele está tendo uma mudança. Já foi forjado ali, quer dizer, alicerçado, muito dos valores que esse adolescente vai ter na fase adulta. Está tudo um ribuliço. Então, vai existir, eles vão ser questionadores, eles vão nos colocar na parede, é, em alguns momentos se rebelarem, mas essa rebeldia tem muito a ver com o quê? Com a forma como a gente lida com eles, né? A autoridade que a gente tem que ter como pai, como mãe, como professor, como pessoa mais velha, tem, tem que ser uma autoridade, gente, sem ser autoritária. E para alguns isso é impossível, mas é possível. Não é o uso da força, da intimidação, não. É você mostrar que, lógico, naquela relação você é o adulto. Você é a pessoa que vai direcionar a formação do seu filho, mas você não vai só ensinar. O pai e a mãe, ou o responsável que cuida, também aprende. Então, isso é importante para a gente entender. Porque senão fica uma questão de você estar dando ordens, está mandando, como se quem tivesse ali não fosse uma outra pessoa com uma individualidade, com um jeito de ser, com escolhas próprias. É evidente que aquele adolescente não tem condição de fazer grandes escolhas e assumir as consequências das escolhas. Então, qual é o nosso papel? Partejar esse adolescente, até que ele tenha autonomia suficiente para que ele voe. Então, a nossa função, né, materna ou paterna, ela é capacitar essa nova pessoa que está ali, como nosso filho, para se produzir uma pessoa de bem para a sociedade. A gente não pode fugir a essa nossa responsabilidade, mas isso não é uma coisa que é feita como se estivesse virando uma chave. É um processo. Começa lá de bebê, lá de pequenininho. Ah, não, quando tiver 18 anos dá jeito. Não dá, gente. Se isso não foi alicerçado, quando tiver 18 anos, vai perder a mão. E aí a gente às vezes fala: "Ah, eu perdi o controle do meu filho". Mas será que você zelou por esse controle? Lógico, gente, que eu estou falando isso de forma genérica. Existem exceções. Existem jovens que, mesmo com todo o zelo e cuidado dos familiares, dos pais, dos responsáveis, entram em áreas de enfrentamentos, processos de autodestruição, processos depressivos, tá? Mas isso é exceção. Lógico que hoje é uma exceção mais comum, mas a gente, de uma forma geral, tem que estar muito atento à trajetória que o meu filho está fazendo para se emancipar como pessoa, para se tornar uma pessoa com autonomia. Se você não der autonomia ao seu filho, como é que seu filho vai para o mercado de trabalho e ser uma pessoa com autonomia, com poder de decisão, se ele não experimentou isso? Então, a forma muito rígida, muito, vamos dizer assim, inflexível, não nos leva a muitos lugares. Flexibilidade demais também não nos leva. Então, qual é o nosso caminho? O do meio. A gente não pode nem ser rígido demais, nem uma pessoa, como diz os meninos, sem moral perante o filho, né? Perante o seu adolescente. Mas se você souber lidar com isso, e a gente vai aprendendo com eles, né? Planejamento familiar é uma coisa interessante, porque todo planejamento ele é passível de ajuste. Então a gente vai ajustando as formas, a gente vai dando jeito, a gente vai fazendo com que as coisas vão se encaixando. Não está dando certo? Não deixa para lá, não. Tenta ajustar. E aí a gente vai conseguindo fazer o que precisa ser feito. Conceito de símbolos. E aí tem uma gravura, né, com todas as cores que existem aí misturadas. Símbolos são representações que possuem significados mais profundos e complexos dentro da psicanálise. Eles atuam como mediadores entre a consciência, esse momento aqui, onde eu estou em consciência plena, e o meu inconsciente. Aquilo que eu guardo, que está guardado e que eu não consigo acessar, ajudando na revelação de desejos e conflitos internos. Então, conflito, gente, é algo que todos nós vamos carregar na vida.
em diversos momentos. A gente fala, ah, não, depois você fica mais velho. Não, tem. O processo de envelhecimento é um processo que eu já estou vivenciando, ele já é um momento de conflito, onde você perde vitalidade, onde você perde muito a questão da musculatura, mas existem alternativas, sim. Você tem que fazer atividade física, você tem que melhorar a sua alimentação, você tem que estimular o seu cérebro ainda mais, mas isso é um processo de envelhecimento. Se eu começar a fazer tudo isso aos 90 anos, consequentemente, eu não vou nem chegar aos 90. Eu tenho que me preparar para envelhecer. E é uma das áreas mais carentes que a gente tem terapeutas que tenham conhecimento nesse setor. Porque acha, ah, a pessoa muito velha não ressignifica. Sim, ela não vai fazer grandes mudanças, mas pelo menos ela vai ser ouvida. Ela vai ter alguém com quem ela possa despejar muitas demandas que ela tem emocionais. Não para modificá-las, mas pelo menos para se sentir pertencente, né? Porque nós vivemos num país onde existe um número grande de idosos que estão à margem do contexto familiar, que são vistos como de uma forma depreciativa, que não serve para nada, aquela ideia do velho, mas o velho inútil. Não, velho sim, né? Se eu já tenho esse monte de cabelo branco, é porque eu já tenho uma experiência grande de vida. E a gente tem muita dificuldade de aceitar com naturalidade e com vigor esse processo. Então, a gente vai usando exatamente isso. A compreensão dos símbolos é fundamental para a interpretação dos sonhos e processos psicológicos. E é interessante a gente pensar no símbolo, gente, só que a gente tem que entender que o símbolo, ele não vai ter uma cartilha assim, sonhou com cobra, é isso. Sonhou com fogo, é isso. Sonhou com água, é isso, não. Né? No contexto comum, no senso comum, às vezes eu falo, nossa, mãe, sonhei com determinada coisa, eu sonho muito com água. Sonhei com a gente na natureza, eu estava mergulhando, eu estava isso. Aí minha mãe fala, não, pode ser isso, aquilo. Então, a minha avó herdava muito essa coisa de falar dos sonhos. Mas dentro da psicanálise, você tem que olhar o sonho, a situação que aquele sonho aparece, aquele elemento inserido dentro de um enredo, porque os sonhos têm um enredo, têm uma história, mas a gente não pode desconsiderar a história de vida daquela pessoa, a subjetividade. Então, o fogo num um sonho para mim pode ter um significado, para outra pessoa pode ter outro, porque é outro contexto, é outra situação. Então, nunca vai ser uma interpretação assim, especulativa, ah, não, sonhou com isso, vai acontecer isso. Né? Eu lembro meu avô falar, não é bom sonhar com dente, porque isso é morte. Né? E aí eu ficava criando essas coisas, e aí o que fica no inconsciente vai deixando a gente realmente com aquele trauma das coisas. E não é dessa forma. Isso não significa que a crendice popular ela tem que ser descaracterizada, mas num processo terapêutico, a gente tem que ter mais elementos para que aquele sonho seja visto por nós, como terapeutas, como psicanalistas, como um elemento para auxiliar aquele paciente. Então, a gente tem que estar bem atento e é tudo muito sutil, né? O que são os símbolos? São indicadores que traduzem significados ocultos das experiências emocionais. E as experiências emocionais, elas têm valores diferentes porque nós somos pessoas diferentes. Se vocês forem olhar o desenho aí que eu coloquei, essa gravura que está aí, é uma mente que está irradiando, está saindo dela diferentes coisas. Né? A gente tem que pensar, vamos pensar no trauma. Pessoa tem um trauma, sofreu um acidente de carro, ficou com trauma, e aí teve a vida paralisada, ou não dirige, ou não faz isso, ou não faz aquilo. Aquele acidente tem remeteu a essa situação de uma certa paralisia em função do histórico daquele paciente. Porque existem outras pessoas que sofrem acidentes, se recuperam e não trazem isso. Por quê? Porque são experiências emocionais diferenciadas. E a gente não pode nunca esquecer disso. Somos seres subjetivos. Carregamos histórias, cargas genéticas, histórias, passados, memórias da nossa infância, da vida intrauterina diferentes.
E tudo isso vai fazendo com que a gente, diante dos obstáculos que são colocados na nossa vida, a gente reaja de uma forma diferenciada. Então, é importante a gente perceber isso. Gente, deixa eu só trocar aqui o microfone, porque não caiu. E eu vou botar outro. Vocês estão me ouvindo? Podem me responder? Sim. Ah, então Eu tá. ouço Vamos lá. tranquilo, professora. Ouço bem. Tá, vamos lá. Obrigada, gente. Então, vamos lá. 2. Eles podem aparecer em sonhos, fantasias e em contextos culturais variados. E aí é muito interessante a gente pensar nessa questão do contexto cultural. Por exemplo, vamos pegar a caveira, ela, para a gente, uma maioria, ela pode ter uma simbologia de um certo repulsa, de uma certa ameaça, de uma coisa que está agorando alguém. A caveira, por exemplo, na cultura mexicana, ela tem uma simbologia completamente diferente da nossa, né? A festa do Dia dos Muertos lá é super valorizada. Por quê? Porque eles entendem esse processo mais ou menos do pó vieste e ao pó, né? Tu vieste do pó e vai te retornar como se fosse uma passagem. Então, você fecha um ciclo. Então, para que eu é, entenda o meu paciente, e hoje os atendimentos, eles lidam com questões de fronteira muito mais fáceis, porque a gente tem muitos atendimentos que são online, eu posso, de repente, ter um mexicano que vive no Brasil, mas que aí ele vai estar ainda com esse passado cultural e traz elementos. E se eu não souber de onde ele vem e mais ou menos conhecer, eu posso fazer uma leitura de um sonho totalmente equivocada. E aí travar, ou então ter uma percepção que não vai auxiliar e totalmente distante da realidade, tá? O reconhecimento de símbolos é essencial para a interpretação psicanalista. Então, existem, lógico, e Jung faz muito isso, né? Ele tem os arquétipos, e o arquétipo do herói, o arquétipo da água, e aquilo ali tem uma simbologia. Existe material bibliográfico para a gente consultar, mas aí é bem fundamentado. E é por isso que lá no finalzinho, acho que está na conclusão, eu coloco que é algo que a gente vai ganhando experiência, quem se interessar por essa área, através do estudo e da prática. Se eu tiver prática sem estudo, a minha prática vai estar comprometida. E aí, provavelmente, eu não vou conseguir transbordar o meu trabalho, né? Superar, vou ficar sempre naquela coisa mínima, minguada. Por quê? Porque eu não estou me capacitando, eu estou no raso. E psicanálise, gente, é mergulho profundo. Existem práticas terapêuticas que trabalham mais superficialmente, não é a psicanálise. A psicanálise ela vai lá naquele inconsciente e para a gente ir lá para baixo é igual na vida mesmo. Você fazer um mergulho de superfície, você coloca só ali a sua máscara e mergulha. Mas para você ir lá embaixo, você precisa ter o quê? Aparato. Você tem que ter oxigênio, você tem que ter uma roupa adequada, você tem que ter um pé de pato, né? É mais ou menos isso a analogia, né? Para a gente mergulhar nesse inconsciente, a gente tem que ter elementos e ter muita responsabilidade para que esse mergulho ele seja um mergulho que liberte aquela pessoa das amarras que ela tem. Então vamos lá. Função dos símbolos. E aí eu coloquei vários símbolos, né, dentro da psicanálise. Você tem uma chave, você tem um cérebro, você tem. E aí a chave aparece várias vezes, por quê? Vamos pensar no porão. Aquele porão está ali. Quando você resolve acessar esse porão, é aquela coisa. Você tem que ter uma chave para acessar, para abri-lo. Você vai se preparar.
É mais ou menos, gente, fazendo. Eu sempre gosto de fazer as analogias quando a gente vai dar uma faxina em casa. Você não se prepara para dar faxina? Né? Você vê se você tem os produtos que você quer, você põe uma roupa mais confortável, às vezes você amarra o cabelo, você fica pronto para aquilo. O inconsciente é exatamente isso. A gente, e não é o paciente que tem que ter esse preparo, somos nós. Porque nós vamos ser o farol, a luz que vai iluminar aquele inconsciente para ele olhar que ali vai ter sombra, vai ter dor, vai ter muita cicatriz? Vai, mas ele precisa conhecer e ressignificar tudo aquilo que ele viveu, e isso é possível, né? Então vamos lá. Os símbolos ajudam a decifrar o inconsciente, revelando desejos reprimidos e medos, né? Os medos, o medo é interessante que a gente fale um pouquinho sobre ele. O medo é algo que é nato, está dentro do inconsciente coletivo, né? Todos nós temos medo. Mas o medo não pode ser aquele medo paralisante. Você tem que usar do meio racional. Não, eu moro em determinada cidade, se eu sair na rua em determinado horário, eu vou correr risco, né? Você tem um medo aí? Tem, mas é um medo positivo, onde você está se preservando. Mas aquele medo que te paralisa de você realizar a sua vida, que te deixa tenso, que te desestabiliza, é um medo que precisa ser cuidado terapeuticamente, tá? É bem diferente uma situação da outra. Eles permitem a comunicação de sentimentos que não podem ser expressados de forma direta. Quantas vezes a gente passa anos com sentimentos em relação a pessoas, a lugares, a convívios, a períodos da vida da gente, até de celebração, que não, eu não gosto eu não gosto de Natal, por exemplo, né? Já houve casos assim, eu não gosto de reunião natalina, mas por quê? A reunião natalina naquela pessoa representava um momento de agressão que aquela criança sofreu quando era muito pequena. Aquilo foi, de certa forma, abafado, mas cristalizou, foi para o inconsciente e ela traz aquela rejeição por aquele período, a ponto de querer se isolar de toda a família, não querer ficar perto de ninguém. Na terapia, né, ela consegue relembrar o que houve e, a partir dali, ressignificar aquela situação. Então, é tudo muito sutil. É um trabalho belíssimo, que é um trabalho que eu considero sagrado, no sentido de você acessar a intimidade de uma outra pessoa. E aí a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que confiar, sutileza, são elementos importantes para que a gente não gere uma situação mais dolorosa, ou não é que a gente vai gerar, a situação já existe, né? Que a gente não traga uma situação que, ao invés de fazer a pessoa ficar fortalecida, deixa mais fragilizada, né? A análise dos símbolos é uma ferramenta poderosa na psicanálise. O estudo dos sonhos. Os sonhos são uma janela para o inconsciente e desempenham um papel crucial na psicanálise. Freud acreditava que os sonhos servem como uma via de acesso aos nossos desejos e conflitos ocultos. Devemos compreender como os sonhos podem ser analisados para entender melhor o nosso self interno. E o que é o nosso self? É a nossa essência como pessoa, essência como indivíduo, não é? A gente vê isso muito, gente, essa questão da individualidade dentro de um contexto familiar, né? Numa família que tem muitos filhos, são criados mais ou menos com a mesma linha, né, de criação, ainda mais os que são muito próximos ali, no mesmo contexto familiar, mas cada um tem a sua natureza, cada um tem o seu individual. E eu sempre, como professora, falava com as mães dos meus alunos, e falo até hoje, que a gente tem que ter muito zelo e respeito por essa individualidade, que a gente não deve comparar, que a gente não deve deixar aquela pessoa se sentindo milindrada porque tem um outro que tem uma autonomia ou uma capacidade que eu ainda não tenho.
Porque se a gente, como pai, mãe ou responsável, faz isso, o que que a gente faz? A gente não estimula o incentivo, porque o incentivo, ele já é natural. O meu neto de 4 anos é colado com o irmão de 7. Ele grita muito mais pelo irmão em casa do que pelo pai e pela mãe, porque ele admira. Então, isso já é nato das crianças. Mas, se eu ficar comparando um com o outro, porque você é mais inteligente, e tem alguns pais que, ou por desespero ou por falta de conhecimento, rotulam, coloca um com elogio muito positivo e o outro com um elogio muito negativo, você o quê? Fragiliza essa relação entre os irmãos, essa relação que é tão, tão maravilhosa, né? A relação com o irmão é muito poderosa na nossa formação como ser individual, para que esse meu self seja um self em equilíbrio. Perfeito não vai ter, porque não existem pessoas perfeitas, mas harmonizado. Eu posso ter muitas diferenças com as minhas duas irmãs, mas eu sei que eu pegando o telefone e falar, estou precisando de ajuda, elas vão ajudar. E é esse, apesar das diferenças que a gente tem. E não vão me fazer imposições para que me ajudem, vão aceitar a história de vida que nós temos. Então, tudo, gente, tudo. A psicanálise, eu acho que eu tenho uma ideia aqui na minha cabeça, depois que eu conheci, né, estou conhecendo, né, porque esse é processo, que ela deveria fazer parte, inclusive, do pré-natal, né, para que a mulher, junto com o pai da criança, vão lá receber o quanto é importante essa aceitação, cuidado com aquele bebê que ainda está ali se desenvolvendo, porque existem coisas que acontecem, traumas que acontecem ainda na vida intrauterina, e que com a sabedoria, com o conhecimento, com o desenvolvimento da ciência, poderiam ser evitados, né? Mas aí vamos seguindo. Teoria dos sonhos de Freud. Freud considerava os sonhos como uma realização simbólica de desejos inconscientes. Os sonhos são vistos como uma forma de expressar emoções e conflitos reprimidos. Ele descreveu os sonhos como a via régia para o inconsciente. Então, é aquela, vamos dizer assim, dentro da psicanálise, eu posso acessar várias formas, eu posso usar várias formas para acessar o inconsciente. Mas para Freud, a via régia, quer dizer, a mais importante, a mais produtiva, é essa, através dos sonhos. Então, essa ideia, eu sonho nada a ver, não tem nada a ver, eu nem sonho. Todo mundo sonha. Mas existem aquelas pessoas que têm tantas dificuldades em trazer para o consciente o material do sonho, né, o material onírico, que ele chama na interpretação dos sonhos, no livro, que a pessoa não lembra. É como se fosse um apagão. Mas todo mundo sonha. O que acontece é que muitas vezes a gente não tem memória. E o detalhe, às vezes a pessoa sonha, acorda na madrugada, lembra. Se ela dorme, não, eu sonho com alguma coisa, mas não estou lembrando. Então, para quem se identifica com isso, né, lógico, uma técnica que eu uso, né, que eu fui orientada a fazer isso, e que até hoje uso, é um caderninho, um bloquinho de anotações do lado ali da cabeceira. Você sonhou alguma coisa, você escreve lá, esboça. Pode parecer algo desconectado de tudo, deixa, vai anotando. Na outra noite você esqueceu, não tem problema. Na outra você lembrou, vai anotando. E aí é como se a gente tivesse o quê? Trabalhando a nossa mente para desenvolver e reter um pouco mais esse elemento, né? E isso é importante, são processos, nós somos processos de construção, e aí a gente vai usando esses elementos dessa forma para que a gente consiga conhecer melhor, acessar mais desse inconsciente. Interpretação dos sonhos ainda, né? O livro, né, que é esse que está aqui, é Uma das Meninas dos Meus Olhos, da obra de Freud. Eu não conheço com detalhes todas, mas essa é uma que eu tenho muito interesse, sempre tive, e à medida que você vai melhorando a sua experiência, vai estudando, você vai entendendo coisas que antes você não entendia. Então, vamos lá. A análise dos sonhos envolve a identificação de símbolos e possíveis interpretações. É importante considerar o contexto pessoal do sonhador. Então, o que é isso? É saber o que aquela pessoa
passou. A anamnese é algo muito importante nesse início de processo terapêutico. Você vai perguntar ali o nome, as informações, saber se a pessoa já fez alguma psicoterapia, quais foram, se faz uso de medicação controlada, que se tem acompanhamento com psiquiatra ou não, né? Se tem algum problema de saúde. E aí você vai fazendo contextualizando aquela pessoa e a própria frequência de atendimento. É por isso que a gente precisa ter um ritmo de atendimento mais sequencial, mais disciplinado. Eu sempre falo com os pacientes, a gente precisa ter disciplina, né? A terapia não é para quando sobrar tempo, não, ela tem que fazer parte do nosso compromisso com a gente mesmo. Ainda é luxo no nosso país? É, gente. O número de psicoterapeutas, de psicanalistas, de psicólogos, né? É pouco para a demanda que existe? Sim, e é por isso que a gente está em formação, porque a gente é um mercado muito extenso, que cabe todo mundo. Mas a gente precisa também, como paciente, priorizar. Às vezes a gente paga a academia, você vai no salão, você cuida do cabelo, mas você não cuida do seu interior. E faz diferença. Toda pessoa que inicia o processo terapêutico, que passa por aquela fase de inadaptação inicial, que gera um desconforto, que fala, poxa vida, eu estou enxergando coisa que eu não queria. E todo mundo pensa isso. E que fica, porque muitos ficam tão desconfortáveis que falam, não, deixa o porão fechado, eu não quero mexer. E a gente também tem que respeitar. Mas aquela pessoa que mexe no porão e descobre coisas, não, agora eu estou entendendo melhor. Então, no processo terapêutico, a gente passa a compreender melhor o nosso passado. Da onde eu vim? A história dos meus pais. Tem coisas dentro da minha criação que foram equivocadas? Sim. Deixaram marcas? Sim. Mas foi o melhor que meus pais puderam me oferecer. Porque eles também vêm de uma situação também de muita fragilidade. E aí, o Rossandro Pinger, né, vocês devem conhecer, ele fala que toda pessoa que fica fixada, ah, não, meu pai não gostava de mim, gostava mais do meu irmão, o meu pai não me amava, a minha mãe fazia diferença, me maltratava, se ficar preso nesse passado, vai comprometer a sua existência. Agora, não vai transformar, não vai se libertar. Então, quando se fala de cura terapêutica, que é um termo que algumas pessoas não gostam de usar, é nesse sentido, de parar de reclamar, de saber que viveu aquela situação, que você não tem como modificá-la, mas aquilo não pode te aprisionar. Eu sempre, quando estou falando especificamente de trauma, eu falo para os alunos, imagine você sofrer um trauma profundo aos início aí da adolescência, aos 15 anos, e viver até os 80 anos fixado naquele trauma que aconteceu quando você tinha 15. Você passou a sua vida inteira aprisionada e provavelmente você perdeu muito de qualidade de vida. Você gerou muita doença psicossomática, muito adoecimento. Então, quando a gente propõe isso, não é porque a gente, ah, não, vamos perdoar, não é isso, não é sobre isso. É sobre eu saber que eu não tenho como mudar o que eu vivi, a dor que me provocaram, e também lembrando que nós também provocamos dores nos outros, e é importante que a gente pense nisso. A gente não é só vítima de alguém, a gente às vezes é o algoz da vida de outra pessoa. Então é muito sutil isso tudo e a gente tem que estar atento. E aí o item 3 tem métodos como associação livre, são frequentemente utilizados na análise dos sonhos. E o que é a associação livre? É a ferramenta terapêutica que Freud apresenta para a gente, que coloca aquele paciente naquela condição de estar falando coisas desconectadas no primeiro momento. A gente não fica, o paciente começa a falar, você não fica interrompendo ele toda hora, não, deixa ele falar. Tem alguns que falam, falam, falam. Tem alguns que entram no início e não falam absolutamente nada. E aí a gente tem que ter o domínio das ferramentas para saber como é que você vai se conduzir, porque está ali diante de mim, na condição de paciente, uma pessoa que tem um passado, que tem dores, né? E eu me propus a ser um mediador dessas dores, no sentido de dela se fortalecer para continuar convivendo com essas dores sem que elas doam. Sabe que aconteceu algo doloroso, vivenciou aquilo, mas não se fixou, porque a vida dela pode ser grandiosa.
Então, quando a gente fala assim, ah, não, eu comecei a fazer terapia e eu não paro mais, às vezes a gente tem uma demanda, ou até financeira, ou de profissional, você fala, não, vou ter que parar um tempo. Mas você para um tempo, mas depois você volta. Por quê? Faz falta, né? O nosso inconsciente, a gente vai puxando e vai saindo muita coisa. Aí fala, não, já parei, agora daqui eu já estou bem, eu não vou mais continuar. Não, né? A nossa energia psíquica, ela precisa ser cuidada da mesma forma que o nosso corpo físico precisa ser cuidado. A gente ainda não tem essa cultura de prevenir os problemas. A maioria de nós só vai a médico quando já está adoecido. Por quê? Porque existe um sistema, o país é grande, existe um desvio muito grande dos recursos para a saúde pública e outras coisas, mas às vezes existem pessoas que têm recurso, têm a condição, mas têm medo de fazer. Fala, não, vou mexer em médico, não, porque vai descobrir coisa. Eu tenho uma irmã, minha irmã mais nova, é mais nova que eu, 10 anos, eu falo, Vivi, já olhou isso? Ah, eu tô com a dor, não sei, já foi o médico? Não, não quero ir não, porque, sei lá, eu chego lá com a dor e saio de lá com, né? Então, existe ali um medo muito grande do adoecimento, medo da morte, que são demandas que podem ser trabalhadas dentro da psicoterapia, seja lá qual a linha de atuação que a gente vai ter, tá? Gente, eu moro perto do aeroporto, então pode ser que vocês estejam ouvindo aí um ruído. Dentro dessa simbologia, existe dois termos bem interessantes: o conteúdo manifesto e o conteúdo latente do sonho. O conteúdo manifesto é o que é sonhado, é aquilo que a pessoa sonha, são as informações que ela lembra ao acordar. Então, é o material que ela sonhou. E o conteúdo latente é o que revela o significado oculto, é aquilo que é profundo do sonho, né? Então, o manifesto é aquela coisa, gente, eu sonhei que eu estava numa viagem, eu sonhei com uma viagem, tá? Mas aí, isso é um manifesto, sonhar com a viagem. Mas aí, o latente seria, eu sonhei com a viagem, na viagem estavam tais e tais pessoas. Então, já não é mais uma viagem, é uma viagem onde eu consigo identificar que eu fui, por exemplo, de barco, ou eu estava numa praia, existe um lugar. Então, é muito interessante a gente entender vamos dizer, esses elementos diferentes para a gente compreender que existe. Dentro desses conteúdo manifesto, mas existe o conteúdo latente, que é a energia que tem ali, que às vezes foi uma perseguição, às vezes você sofreu algo que tinha com a sensação de medo, era uma situação que te gerou pânico, às vezes você acorda sobressaltado. O que te faz acordar sobressaltado num sonho não é o conteúdo manifesto, é o latente, é aquela sensação de medo, de pavor, que você não entende direito, não, eu sonhei com alguma coisa que eu não sei o que é, mas aí na hora que aconteceu alguma coisa eu acordei. Isso aí é o quê? Mecanismo de defesa desse inconsciente, né? Então é tudo muito conectado, não é nada especulativo, né? 2, interpretação correta pode desvendar conflitos emocionais subjacentes. E o que são esses conflitos? São conflitos, gente, que estão ali e que você não percebeu, né? Nós temos conflitos emocionais explícitos, que estão ali, e existem aqueles que estão mais, vamos dizer assim, é, aprofundados no nosso inconsciente, aquelas questões que são mais profundas, né? E aí colocou lá, a interpretação correta pode desvendar. Então, tudo que se refere ao indivíduo, ao ser subjetivo, é algo que não é regra geral para todo mundo. Por isso que as práticas terapêuticas, gente, elas são diversas. Porque o que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Por quê? Nós somos seres individuais. Às vezes a gente fala, não, eu estou fazendo terapia, eu estou na psicanálise, isso está me trazendo um bem. Aí, lógico, tudo que é bom a gente quer compartilhar. E aí a gente fala, né, para outras pessoas. As outras pessoas falam, não, não gostei não. Eu fiquei meio esquisito, mexe muito comigo aquilo. Eu tenho uma teoria que é minha,
Eu, antes de chegar à psicanálise, né, como analisanda, como paciente, eu passei por outras tantas terapias. Então, é como se eu tivesse começando a mexer muito no superficial e fosse me preparando para me aprofundar. E isso é importante, porque às vezes a gente recebe um paciente, e aí na amnésia a gente vai vendo o histórico, né, de onde essa pessoa já foi, aonde ela passou, o que que ela conhece dessa, né, o que que ela já buscou de auxílio, e aí a gente fala, não, a pessoa já fez isso, aquilo outro. Eu tenho pelo menos ter noção do que sejam essas outras formas terapêuticas, né, psicoterapêuticas, na verdade, para que eu consiga ver por onde que esse paciente andou, né? Algumas pessoas dizem, né, a gente ouve muito falar isso num senso comum, que ficam na psicanálise os mais corajosos. Eu acho que ficam os mais necessitados mesmo, aqueles que precisam ir lá no inconsciente profundamente para se tornar, se melhorar, né? Ser uma pessoa melhor, mais feliz, mais harmonizada, uma pessoa que esteja no mundo apesar das dores, mas faça parte, sinta pertencente ao mundo e não uma vítima do mundo, né? Freud enfatizou a importância de analisar ambos os conteúdos para entender os sonhos. Então, eu tenho que ouvir o conteúdo manifesto, e aí a gente não tem como, tem que fazer registro, né, lá na sessão, vai contando. Às vezes a pessoa conta e na outra semana, depois lá, dependendo de quantas vezes você atende o paciente, ele, não, quando eu cheguei em casa eu lembrei de uma coisa, e volta lá e vai anotando. E isso é importante, né? Como é importante também saber, no caso principalmente do adolescente, para todo mundo, mas especificamente para o adolescente, porque o adolescente ele se relaciona com a gente de uma forma meio cifrada. Saber que tipo de leitura que esse adolescente gosta, que tipo de filme ele assiste, que tipo de livro, né, ele está lendo, que tipo de ele está conectado com quem, porque através do que ele ouve, eu consigo saber mais ou menos o que, que se passa, conhecê-lo de uma forma melhor. E o adolescente se fala muito através disso, né? Ele ainda tem uma identidade muito coletiva, e isso ajuda bastante a gente. A gente vai ver a interpretação em relação a Carl Gustav Jung. Jung é Freud, austríaco, e Jung, suíço. Existe uma diferença cronológica entre eles. Em determinado momento, Freud se encontra com Jung, eles têm 19 anos de diferença, Freud mais velho que Jung, 19 anos. O primeiro encontro que eles tiveram é bem interessante isso, eles conversam por 12 horas seguidas, tamanha, né, a carga de conhecimentos que, vamos dizer assim, Jung queria beber na fonte de Freud, né, e Freud, sabendo que Jung era um estudioso também, só que em determinado momento da história deles, eles brigam, né? Eles rompem, vamos dizer assim. E muita gente entende que esse rompimento é como se eles fossem adversários. Não. Eles tiveram interpretações diferentes a partir de muitas informações que chegaram até Jung através de Freud, né? E Jung tem cartas, né? Freud escrevia cartas para Jung. E Jung também escreveu cartas para Nise da Silveira, que é uma médica psiquiatra brasileira que revolucionou o tratamento psicoterapêutico, que antes era feito com choques elétricos, aquela pessoa ficava ali presa, e ela vai trabalhando o quê? A arte, as formas de expressão, os quadros, e aí ela vai acessando esse inconsciente através da arte. Então, assim, quando a gente se aprofunda em alguma coisa, não que eu seja uma grande conhecedora, não é isso não, né? É porque é uma área que me encanta muito esse trabalho que Jung faz, eu vou dizer, não é releitura, ele complementa na minha cabeça o trabalho de Freud de uma forma diferente, mas muito próxima, né, do que era, eu acho que o que o Freud queria acessar, né? Só que de uma maneira diferente, com um linguajar diferente. Então, para ele, a interpretação dos sonhos são formas de comunicação do inconsciente com a consciência e uma fonte de sabedoria e conhecimento. Então, para ele, acessar esse inconsciente através do sonho é como se eu fosse me tornar uma pessoa mais sábia, né? E o que é
A sabedoria é o conhecimento bem empregado. Se eu sou uma pessoa que só tem conhecimento, eu posso usar isso para perversidade, por exemplo. A gente viu isso aí, vê gente, grandes cientistas a serviço, né, de criar bombas de destruição, de bombas químicas, armas químicas, né, algo é fruto do conhecimento, sim, mas a condição moral dali, de quem tem conhecimento, é uma pessoa que está trabalhando para a destruição do seu semelhante, inclusive de si próprio, né, porque se é semelhante é porque ele também pertence à categoria humana. Então, quando eu uso o meu conhecimento em prol do benefício meu e dos outros. E a psicanálise faz isso com maestria, né? A interpretação dos sonhos, né? São janelas para o inconsciente coletivo, e é interessante a gente ver aí o inconsciente. O que é o inconsciente coletivo, gente? O inconsciente pessoal é esse que cada um de nós que está aqui tem. Mas todos nós recebemos como herança padrões, conceitos que são do inconsciente coletivo. Então, o consciente coletivo, o inconsciente coletivo, ele é herdado. O pessoal é a história que cada um faz, é mais ou menos assim. A constelação familiar, ela é uma ferramenta muito interessante. Eu sou só uma estudiosa, assim, né? Eu gosto de estudar e ler. Nunca parei para estudar, para me aprofundar, para me capacitar. Ainda não deu tempo, mas eu ainda vou mexer, vou entender. Já fui paciente, já passei por atendimento dentro da... que acessa muito isso. Às vezes a gente está ali, existem famílias, vamos dar um exemplo bem claro. Existem famílias que vêm de uma situação financeira muito precária, de uma situação de violência em casa, doméstica, e aí a avó passava por isso, a mãe passou, a filha passa, aí o filho da filha, e vai passando. Então, é como se a gente tivesse ali uma herança, né, de um aspecto muito negativo que está sendo perpetuado dentro daquele seio da família. Então, às vezes, fala, aquela pessoa daquela família é a primeira a fazer o curso superior, é a primeira a ir para uma universidade, é a primeira a se formar. Então, tendo uma opção ou lutando para ter uma opção diferente daquilo que era aquela coisa coletiva que vai perpetuando de um para o outro. Então, é importante a gente valorizar muito isso, né? Nós somos esse resultado, nós somos essa... Tem alguém aqui no chat, já já eu olho, gente, já está quase terminando, faltam 3 minutos. Podem oferecer insights terapêuticos, né? E o que é um insight? É justamente esse momento em que você vai falar, não, eu sozinha não estou dando conta, eu tenho que procurar ajuda. E a gente tem que entender que buscar ajuda não é para que a gente se constranja ou para a gente se sinta fragilizado, não. Toda pessoa que emocionalmente está desorganizada e que precisa de terapia, precisa de auxílio, é um corajoso, porque a grande maioria está, às vezes, cuidando e só se medicando. E não há problema em medicação. Se ela for receitada pelo psiquiatra, depois que você tiver com um acompanhamento, ótimo. Eu também já passei pela fase da medicação. Hoje eu não tomo nenhuma para esse aspecto, mas eu tomo para outros, porque o meu organismo está com falta de outras coisas, então eu tomo outro tipo de medicação. Mas é importante a gente entender isso e não se sentir constrangido. A gente ainda tem muito preconceito em relação à questão da saúde mental. Muito mesmo, infelizmente. Símbolos e sonhos. Símbolos comuns nos sonhos incluem água, queda, voar. É muito comum, eu sonhei que eu estava voando, né? Cada um com seus significados específicos. A interpretação de símbolos varia de acordo com as experiências pessoais e culturais. Reconhecer esses símbolos ajuda na compreensão de desejos e medos. Aplicações práticas. O conhecimento, e aí você tem, né? Botei uma gravura que eu gosto muito, que é a paciente deitada no divã, com os cabelos ali, a janela está aberta, existe um mundo lá, né, onde tem um menino que está voando. Isso demonstra o quê? O tanto que esse inconsciente ele é rico. Ele consegue dar sensação de liberdade. E não é a liberdade porque estou só bonito, tranquilo, não. A liberdade de escolha, de acessar
situações às vezes dolorosas, mas com uma perspectiva de buscar equilíbrio para que eu saiba conviver com aquilo sem aquilo me travar, sem eu ficar paralisada na minha vida, né? Eu sou muito encantada por essa gravura. O conhecimento sobre símbolos e sonhos pode ser aplicado em contextos terapêuticos para promover o autoconhecimento. Não existe nenhuma ferramenta psicoterapêutica que não trabalhe autoconhecimento. Se ela não trabalha, ela não é uma boa opção. Por quê? Nós hoje somos uma geração de pessoas apressadas. Às vezes, tem gente que fala, não quero terapia não, demora demais. Eu prefiro tomar alguma coisa aí que me apague, né? Eu já vi várias pessoas, não dá, para mim não dá, eu não tenho tempo. Já tive paciente, não tenho tempo para perder aqui, Mariane. Então é decisão sua. Se mudar de ideia, você sabe onde me encontrar. Sem reprimendas, de uma forma suave, educada, porque é assim que funciona. O processo de autoconhecimento, gente, é a minha viagem interna. Às vezes a gente busca a religião querendo que Deus resolva todos os meus problemas. Problemas que eu criei mesmo, para mim. E não é assim que funciona. A gente é a criação desse Deus. Somos, né, semelhantes, somos filhos desse Criador. Então é preciso que eu me aproprie da minha vida e eu posso pedir ajuda a Ele, e peço várias vezes, tantas quantas eu precisar. Mas transferir para Ele a responsabilidade das minhas escolhas, e a maioria de nós usa a religião dessa forma. Por isso que alguns autores dizem que a religião é o ópio. Por que o ópio? Porque ela anestesia. Você acha que está ali na igreja é o suficiente para você estar bem. E não é, né? Eu acho que foi sexta-feira, eu na aula de mestrado, comentando, tem algumas pessoas que, dentro da família, às vezes comentam que está com uma depressão, e tem gente que vê, isso é falta de Deus. E não é, gente. Se fosse, nós não teríamos tantas pessoas de vários segmentos religiosos nesse processo. Então, imagina o mal que a gente faz para uma pessoa quando você fala que é falta de Deus, é falta de fé, é falta de um tanto de roupa para lavar, que eu já ouvi isso também. Você já massacra quem já está na lona, né? E é uma coisa que é acessível, que é disponível a qualquer pessoa. Atletas de alto rendimento, assumindo que não vão competir porque estão diante de um processo terapêutico. Artistas, alguns estão no processo de adoecimento psíquico, mas ao invés de buscar a força para se tratar, vão para as drogas, para o processo de autodestruição, para o suicídio. Então, a gente tem que ter muita sabedoria nessa escuta, sem julgamento, sem achar, sem ficar com uma visão moralista sobre tudo. Isso é muito importante. Vamos lá. Terapeutas utilizam a análise dos sonhos para ajudar os pacientes a entenderem seus próprios conflitos internos. Não sou eu que vou entender o conflito dele, eu vou auxiliá-lo, né? Essa prática é essencial para facilitar o processo de equilíbrio e crescimento pessoal. Então, o autoconhecimento está associado a processo de equilíbrio e crescimento pessoal. Caminhos de mão dadas, tá? E como conclusão, a gente tem aí símbolos e sonhos são fundamentais na psicanálise. Compreender esses conceitos ajuda na prática terapêutica. A interpretação é uma habilidade que pode ser desenvolvida com muito estudo e prática. E aí a gente vai encerrar essa parte aqui, né? E aí eu vou abrir para vocês, gente, que eu queria ouvi-los. Quem gostaria de usar esse tempinho? Eu passei 4 minutos das 20, né? E aí a pessoa que quiser colaborar, abre o microfone, fala. Se não quiser falar ou tiver impossibilitado, pode escrever no chat que eu leio. Se não quiser abrir a câmera, também não tem problema. Tão silenciosos?
Eu estou aqui anotando. O professor Manuel pediu para eu anotar o nome dos presentes. Eu não sei se ele já fez isso, mas como ele me pediu. Professora, boa noite. Boa noite, Juliana. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite também, pessoal. Deixa eu ver se eu consegui compreender essa questão dos sonhos e da simbologia que muitas vezes eles representam. Eu realmente ouço muitas pessoas falarem, que sonhou com uma coisa, tem como se houvesse um padrão. Sonhou com Isso, dente, por exemplo, é morte, sonhou com uma coisa, tem um significado específico para aquilo. Então, dentro da psicanálise, a gente precisa ter a ideia de que isso, na verdade, não existe do jeito que as pessoas exato. Perfeito. divulgam. É É, isso? isso é o senso comum. Comum. Vocês vão procurar, quem quiser se aprofundar, existem os arquétipos de Jung, que aí ele vem descrevendo os arquétipos que são esse consciente que a gente tem coletivo, que a gente herda da figura do herói, né, a simbologia do que um rei, um sonhar com um rei, o que significa, mas quando ele faz a associação, ele faz uma descrição que você vai compreender que é algo muito mais profundo do que simplesmente, Juliana, essa visão de que um dente significa morte, entendeu? Às vezes É isso. o dente significa alguma coisa, porque às vezes a pessoa está com uma dor de dente, tem um dente incomodando. Então, a dor física se projetou para o inconsciente e não tem nada a ver com uma simbologia de que alguém vai morrer, né? Não, é uma coisa que me chama a atenção também, de onde que vem essas ideias que as pessoas divulgam, por exemplo, de que sonhou com dente é morte, de que sonhou com lama é ruim, é coisa ruim, ou de outras coisas que as pessoas falam que representam situações que às vezes parece que no sonho é uma coisa ruim, mas que na verdade na vida real simbolizaria uma coisa boa para aquela pessoa. Isso, De é onde como se fosse o vem contrário, né? Por exemplo, é muito comum, isso? mas isso é da crendice popular. Por quê? Popular. Isso. Por exemplo, as pessoas normalmente que são do interior, por exemplo, meus avós são nordestinos, eram, né? Porque faleceram. E tinha aquele hábito de ficar ali conversando, são as tradições. Está muito dentro da questão folclórica, Uhum. daquela tradição cultural que é feita através da oralidade, porque não tem nem material escrito dizendo dessa representação. E aí vai passando de geração para geração. E aí tem gente que faz essa associação. Sonhar com dente, por exemplo, é morte. Mas se sonhar com morte, significa que você vai viver muito ano, fica tranquila. Você Isso, fala, né? exatamente. É o contrário. Então, isso não tem base desse estudo do inconsciente, porque tudo isso, gente, é muito recente. A gente vai ver, por exemplo, Jung nasceu em 1875, né? Ele morre em 1990, 1961. Então, esse conhecimento dele, e ele se dedicou a estudar esses arquétipos, essas figuras que nos influenciam. Às vezes, a gente está numa relação em casa, onde você, como mulher, se sente subjugada na sua parceria com seu marido, e de repente você vai sonhar com uma pessoa que é um rei que é muito autoritário, que manda, mas é o quê? É muito fácil de fazer a ponte para a gente. É o É aquela, reflexo é daquilo que a aquela, gente está vivendo. exato, é aquela pessoa que está oprimida e que vem uma figura de alguém mandando ou de um chefe, porque ela está se sentindo encolhida, ela não está sendo vista. Então, isso é um estudo que requer de nós vários cursos. E hoje a gente tem, graças a Deus, muita informação. A gente só tem que ter cuidado na consistência dessa informação. Por exemplo, Jung traz para a gente a psicologia analítica, né? Onde ele traz várias informações para que a gente caminhe. Eu não sou formada em psicologia, mas eu me encanto muito por esse universo, essa linguagem. E aí a gente vai vendo que nós temos que trabalhar muito esse processo interno, né? O processo de autoconhecimento, gente, é algo que as igrejas deviam estar trabalhando, que as escolas, desde as crianças, parar um pouco,
silenciar, observar a respiração. Já tem escola trazendo, por exemplo, a meditação para trabalhar a calma das crianças, pelo menos num determinado momento daquele dia, aquela criança silenciar, porque a gente faz muito ruído. Então, internamente, a gente não se ouve. E isso vai fazendo com que a gente se desequilibre. Então, é importante que a gente não tenha medo desse processo de autoconhecimento. Lógico que eu me conhecendo, eu vou saber que eu tenho uma natureza muito abrupta ainda. Tem coisas em mim que eu não gosto. Mas eu só posso melhorá-las, quer dizer, sair daquilo que eu não gosto, se eu reconhecer se elas existem. Se eu ficar negando, eu não vou nunca conseguir superá-las. E às vezes essa minha natureza dificulta o meu relacionamento com a minha mãe, com o meu marido, com as minhas filhas, ou com os meus netos, ou com o meu chefe, com os meus amigos. Então, gente, a psicanálise, assim, vocês estão diante de uma pessoa que quanto mais estuda, mais tem coisa para estudar, mas mais se encanta por essa ferramenta. Então, assim, eu tenho tanta admiração por vocês que estão aqui, de vocês estarem tirando um dia de vocês, um tempo de vocês para essa formação, com a finalidade de trabalhar profissionalmente, talvez alguns que já trabalham, já sejam terapeutas de outros, né, de outros segmentos. Às vezes a gente tem pessoas que nem têm essa ideia de trabalhar, mas são estão ligadas a uma associação religiosa e querem desenvolver um trabalho, então é trabalho, né? Só pode ser de uma outra forma, mas é trabalho. Isso é maravilhoso, porque quando a gente se dá conta, ninguém entra nesse processo de auxiliar o outro sem ser auxiliado. Então, cada paciente nosso que chega ali, que chega às vezes destruído e que vai se reconectando com ele mesmo de uma forma muito melhor, é algo, ele deixa muita coisa boa em nós também. Isso é importante, né? A gente precisa de estímulos para estar vivo, para querer ser melhor. Muito obrigada, Juliana, pela sua participação. Nada, professora, eu que agradeço, viu? Mais alguém, gente, quer falar? Eu anotei o nome. Gente, eu vou. Ó, Analice, Natan, Sandro, Lenildes, Wanda, Osvaldo, Juliana e Marlon. Tem alguém que eu não anotei o nome? É porque às vezes eu não consigo visualizar todo mundo. Acho que eu anotei de todo mundo. Tem mais alguém, gente, que queira compartilhar conosco? Também é facultado, não é obrigatório, né? Então, se não tem, a gente tem condição de encerrar agora. E aí fica o meu agradecimento. Ah, deixa eu só abrir aqui o chat que tem 5 mensagens, né? Tá. Ah, Márcia, então tem uma que saiu. Ela precisou sair, mas deixa eu colocar o nome dela aqui para passar para o professor. Sandro colocou que tem entendido, áudio excelente, botou umas palminhas. E fica aqui, gente, a minha gratidão da presença de vocês. Eu sei o tanto que iniciar uma semana já com a noite comprometida é compromisso somente para aqueles que estão muito determinados. Agradeço a presença, né? Mais à frente a gente deve se encontrar com outros conteúdos. Desejo a vocês o que existe de melhor, né? Sucesso. Estou disponível se precisarem de mim, eu estou no grupo da turma, é só me conectar, me chamar. Pode ser que eu demore a responder, mas eu respondo, tá bom? E eu gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês, tá bom? Então, a gente está encerrando, tá? Obrigada a todos, Professora, gente. foi ótima Oi. a aula. Oi, Analice. Foi ótima a aula. Ai, que bom, fico feliz. O objetivo é esse, né? Por isso que eu gosto de ouvir vocês, porque às vezes, na cabeça de quem está preparando o material é uma coisa, agora quem está recebendo também precisa ser ouvido, né? E eu gosto muito desses feedbacks, porque se existem questões que precisam ser melhoradas, e sempre precisam, né? Aí a gente vai ouvindo e vai fazendo os ajustes, mas eu já gostei. É o nosso primeiro encontro, mas vocês já participaram, né? Já deram feedback, e isso é importante. O tempo vai encarregando que a gente estreite laços. Podem ficar tranquilos. Eu estou saindo daqui muito satisfeita, tá bom? Com a presença de vocês. Para uma segunda-feira é bastante gente. Tá bom, Wanda. Boa noite também a vocês, gente. Tchau e até a próxima, tá bom? Vocês estão liberados, podem ir saindo.